Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami tuongeshiana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami tuongeshiana Yahweh, Akurana, Musoana, Akurana, Ilondoloze, Suamina, Yahweh, Akurana, Musoana. Pois então, meus queridos, a dança me move, a dança me ilumina e me traz coisas maravilhosas, me leva para caminhos, e um desses caminhos foi o carnaval. Eu já sabia sambar desde pequenininho, já gostava de batucada, eu gostava de assistir. Mas comecei a dançar profissionalmente antes de me integrar ao meio do carnaval. E foi lá, numa sala de aula, que foram me buscar para fazer as famosas coreografias, à la show. E a partir dali comecei a trabalhar com uma série de outras possibilidades. Ensaiar passista, mestre porta-bandeira, alas coreografadas, comissão de frente por muitos anos. Fiz trabalhos muito lindos, né? Orientação para lá de baianas, cuidados com a evolução de alguma ala, né? Porque o carnaval, esse que a gente apresenta, né, esse espetáculo maravilhoso, mundial, é um dos espetáculos mais lindos que tem. Ele não é só tomou uma pinga e saiu dançando, que tomar pinga é muito bom também, né? Mas ele existe uma disciplina, ele existe um início, um meio e um final, como tudo na vida. Ele tem que ter uma disciplina, visto que, se vocês observarem, a escola de samba premiada ou as premiadas, o famoso desfile das campeãs, né? São aquelas que menos cometeram durante a sua evolução, né? Tanto da música, quanto da dança, quanto de carros, quanto de fantasias, enfim, todo aquele contexto do carnaval, foram as que menos cometeram, entre aspas, o que os jurados falam de falhas, né? E como é que a gente consegue, como conseguimos ter essa apresentação de acordo com padrões e regras? Sim, existem regras, nossa, com a organização. Isto me aproximou do carnaval e depois, muitos anos depois, me afastou, porque eu dizia assim para todo mundo que o carnaval era um prazer até a muamba. O muamba, para quem não sabe, é aquele momento em que tem os desfiles, o pré-desfile, né? E que era muito divertido. A partir dali é cobranças, e cobrança o tempo todo, com acertos, com glamourosidade, com empenho disso e aquilo. Então, eu perdi um pouco esse amor, né? Não pelo carnaval, mas por praticar aquilo ali, por desenvolver aquele trabalho. Porque existiam muitos critérios, né? Eu fui jurado em Porto Alegre, fui jurado durante 3 anos seguidos no Carnaval Oficial de São Paulo, julgando o mestre Sala e porta-bandeira, e que foi uma experiência maravilhosa, porque tu é obrigado a entender uma série de coisas. Mas assim, ó, não me aprofundando muito nisso e falando da minha experiência enquanto bailarino, professor, coreógrafo para o Carnaval. Isso que eu fiz agora no início dançando se chama dança livre. O meu corpo escutou aquilo e ele tem vontade de se manifestar. Isto é maravilhoso e isso, o ser humano nasce com isso, ou não.
Ah, mas a dança disciplinada, com contagem, com coreografia, com elementos precisos, isso se trabalha. Algumas pessoas têm mais essa facilidade, vão ter mais essa facilidade que outras, mas todos conseguem trabalhar. Então, de fato, o que é importante? Por que me procuraram? Porque viam em mim, como bailarino profissional, diretor do Fênix, na época, coisa e tal, a possibilidade de trazer esses elementos não de organização, mas de plástica, né? A plástica do movimento, da contagem, né? Trazer isso para o carnaval. Aí eu comecei a desenvolver trabalhos de coreografia com contagens. Existe uma frase musical de 1 a 8 e dentro daquela frase e criar movimentos, mas movimentos às vezes com uma certa liberdade, com a intenção natural dos artistas. Mas, por exemplo, uma comissão de frente, ela não pode chegar e vir na frente de uma escola e fazer o que ela bem entende, no tempo que ela bem entende, voltar e caminhar e coisa e tal. Existe uma disciplina, hoje em dia é bem mais teatral do que de dança, né? Também dança, né? Mas é muito lindo ver aquela organização, aquela precisão em que naquela parte da música, naquele tempo musical, naquela frase musical, acontece aquele movimento, acontece aquela leitura da escola, né? Uma ala que vem logo a seguir, de uma ala, enfim, uma ala normal, né? Ela não pode cada um fazer o que quer, existe uma disciplina de andamento, de evolução, e isso conta no resultado final, né? MSL porta-bandeira, existem critérios, como desenvolver, mostrar a bandeira, símbolo maior da escola, né? Trazer isso com amor, com carinho, o que significa porta-bandeira, o que significa mestre-sala dentro do contexto. Tudo isso existe uma facilidade para quem nasceu para dominar e fazer, executar aquilo. Mas tudo tem que ser trabalhado. Eu conheço vários mestres-salas e porta-bandeiras que desenvolvem durante um ano inteiro um trabalho de continuidade, de organização, de disciplina. Eu trabalhei com vários de Porto Alegre e, nossa, pessoas maravilhosas eu pensava às vezes assim, mas meu Deus, tu é nota 10, o que tu quer? Eu disse, não, eu quero me aprimorar, eles me diziam, né? Porque esse tema e coisa e tal, o que a gente pode trazer dentro do tema que não vá contra as regras, as normas da execução já de fato clássica do MSL porta-bandeira. E aí tinha aquela troca. E isso é maravilhoso. Então, assim, ó, eu me lembro que quando eu era gurizão, assim, já era coreógrafo, né, bailarino, e me chamavam para coreografar, e algumas pessoas do métier do carnaval diziam, mas isso não é samba, isso é uma coisa feita em academia. Oh, meus amores, claro que sim, tudo é feito com organização, até os grandes desfiles, os ensaios nas grandes escolas de Porto Alegre, de São Paulo, Rio de Janeiro, existe uma organização, existe uma disciplina. Tudo na vida é feito com disciplina e com cuidados. E a dança nos traz isso de presente. Quanto mais tu desenvolver, quanto mais tu estudar aquilo que tu está fazendo, melhor será a tua execução. Afinal de contas, estou me referindo a carnaval. Carnaval, competição. Carnaval em que tu tens que apresentar um contexto de acordo com normas, padrões, regras, né, e critérios. Mas então... quando eu vou para uma balada para dançar, para uma boate, para uma festa, eu não posso dançar livre e fazer o que eu bem entendo? Hello, claro que sim, mas isso se chama dança livre, que é maravilhosa também e que também pode ser usada dentro do contexto da disciplina, do início, meio e fim, da contagem musical, do elemento da cena. Dá um exemplo para vocês, eu não posso trazer numa comissão de frente, por exemplo, numa hora coreografada, todos os elementos dançando, numa sintonia, numa sincronia, e de repente um vai para um lado. Então isso a dança nos ajuda, né? A arte nos ajuda, essa disciplina, né? Existem bailarinos que nasceram com o famoso pé de bailarino, com o joelho de bailarino, costas, postura, mas que não basta só dizer eu sou bailarino e eu faço. Tu tens que ter uma disciplina, tu tens que estudar isso daí. E isso é fundamental. Vou mostrar agora em 2 momentos para vocês, com essa música que eu gosto muito, que eu fiz antes, um momento coreografado, em que imaginem várias pessoas dançando comigo e se cada um for para um lado, imagina a confusão que vai dar
vai dar, né? Se não tiver um tempo certo e uma direção certa. Então farei alguns movimentos básicos coreografados e depois, logo em seguida, quando eu fizer com a mão assim, significa vou soltar a franga. Soltar a franga eu uso muito, com todo respeito, é ficar livre, soltar para dançar, que também é muito lindo, ok? Nada impede que, por exemplo, eu tenho um grupo, tem uma comissão de frente, em que todos os elementos venham dançando, todos coordenados. Num determinado momento forma um círculo e só um vai no centro e faz uma dança improvisada, uma soltura de corpo, bárbaro isso, mas vai ter um momento que vai ter que parar aquilo ali, vai ter que continuar, até porque se aquele indivíduo que estiver ali no meio fazendo aquele solo e dançando a moda dele no tempo que ele quer, dali um pouquinho a escola passou por ele e e as coisas não aconteceram, e o jurado que está lá nas cabines assistindo e o público que está vendo vai ver que existiu algum problema. Existe sim, para tudo na vida, um início, meio e fim. Um médico não pode fazer uma cirurgia se ele não estudou e se ele não tem conhecimento daquilo que acontece na hora. Ele não pode pegar o bisturi e fazer a cirurgia na hora que ele quiser, no momento que ele bem entender, né? Existe uma disciplina, um tempo certo, né? O corpo precisa disso. E a dança é igual. Vou fazer uma brincadeira com vocês agora, que é assim, né? Uma dança disciplinada. Imagine várias pessoas aqui do lado. 4 pernas ao lado. Vai pra lá. Volta. Hey. E gira. O outro lado. E gira. Pronto. Todo mundo pode fazer do meu lado e num grupo grande se tiver essa disciplina. Agora, se eu não quero isso e eu quero liberdade de fazer no momento que eu quiser, na hora que eu quiser, é assim. Amores, e tudo isso que eu acabei de fazer agora, que foi um improviso, se for repetido várias vezes, com o tempo certo, para a direção certa, com o movimento certo, pode sim virar uma coreografia de conjunto. E várias pessoas vão poder executar ela simultaneamente. Isso se chama dança coreografada. Dança que tem um início, um meio e um fim. Existe uma direção, pontos. Ponto 1, conhecido na dança, é a frente. Diagonal e écarté devant à frente. Ponto 2, ponto 3, até chegar ao ponto 8. Que se equivale à frase musical 8 tempos, né? Então, isso é muito importante. Meus queridos, dando continuidade, eu convido vocês para ficarem ligados na programação do 24 Horas de Dança Online. Um evento com uma proposta diferenciada de dança, sim, e que agora, na sua sequência, traz Rede Despertar, espaço terapêutico, o spa da dança, com Gina Vitória e convidados. Sigam acompanhando aí, Beijos.